Esse final de semana, o início, né? Ontem, domingo, 1º de fevereiro de 2026, aconteceu o evento chamado Descend, ou uma edição do evento, né? Descend. Literalmente é o envio em português. O evento é um mega sucesso, porque acontece em diferentes lugares e reúne dezenas de milhares de pessoas e o público-alvo, jovens. A ideia é uma mobilização para o envio de missionários cristãos evangélicos. Bom, tem algumas coisas aí na teologia do Descend que a gente tem que olhar assim, com uma certa cautela. O evangélico no Brasil, em geral, é muito entusiasmado e facilmente impressionável, e a tendência de se deixar guiar pelas emoções e nem tanto pelo senso crítico. E não é nem um pouco difícil imaginar, né, que um evento desse realmente é algo que empolga. Você tem dezenas de milhares de pessoas num estádio, e aí uma capital do Brasil, aí você sabe que em outra capital de estado está acontecendo a mesma coisa, e os cânticos e a maneira como as mensagens são comunicadas. Os especialistas em comunicação há muito tempo já sabem, né? O que importa não é apenas o que é dito, mas como é dito. Então a maneira empregada pelos oradores, tudo isso empolga muito e movimenta as pessoas, emociona, as pessoas ficam facilmente emocionadas, e aí, se não houver escrúpulo, elas podem ser facilmente manipuladas. E ontem, uma das falas acontecida na cidade do Recife, um líder evangélico brasileiro que tem milhões de seguidores, muito falante, muito estridente, tem uma voz esganiçada, né? E grita muito, grita o tempo todo, e chega até a doer nos ouvidos, né? Pela fala esganiçada dele, gritando. E esse líder apresentou um discurso, eu tive a paciência ou o sofrimento de acompanhar essa fala, o recorte dessa fala no YouTube, a fala com cerca de 15 minutos de duração. Pouco mais, pouco menos que 15 minutos. Falando aqui em média, né, em números redondos. E algumas partes desta fala me deixaram muito preocupado. Porque, literalmente, do nada, sem mais nem menos, o orador começa a atacar os professores. Ele falou de uma maneira geral e genérica. E falou: ó, jovem, né, o seu professor está te enganando. Que professor? Professor do quê? Está dessa maneira se dirigindo a todos os professores. Eu sou professor, minha mãe foi professora, meu irmão mais novo é professor, minha filha mais velha também, e por motivos óbvios, muitos dos meus amigos e das minhas amigas lecionam também na docência. Claro, é o meio no qual eu convivo. Eu sou evangélico, filho, neto e bisneto de evangélicos no Brasil. Meus filhos, então, são trinetos. A gente fala tataraneto, né? Mas tecnicamente o certo é trinetos de evangélicos, ou seja, sendo evangélico, trabalhando na docência, vendo um líder evangélico atacar os professores assim, é um contrassenso muito grande. É algo que a gente não pode aceitar. E aí depois, no seu discurso, esse líder começa também do nada, criando uma oposição que não existe. Ele fala assim: o cristianismo criou a universidade, não foram os esquerdopatas. Pausa, vamos com calma. Todo mundo sabe que as universidades vêm da tradição medieval, inspiração cristã. Não tem nenhuma novidade nisso aí. Ninguém atribui a criação de universidades ao modelo político de esquerda. Isso não existe. Quando as universidades foram criadas na Europa, não havia sequer essa distinção entre esquerda e direita. Isso é muito moderno, é muito recente na história da humanidade. Então, esse discurso que cria uma oposição que não existe,
Para quê? Com que interesse? Qual o objetivo? O que esse líder gritador está querendo ao dizer isso? Né? O seu professor está te enganando. Parte de um pressuposto falso que todos os professores estão ensinando o que não é verdade. Por que isso? Para que criar essa animosidade entre jovens evangélicos? Depois ele fala assim, muitos evangélicos vão para universidades, e ele mencionou federais, estaduais e perdem a fé. É um argumento falacioso, uma mentira, porque há centenas, milhares, há quantos anos? 40, 50, 60 anos que evangélicos estudaram em universidades públicas e não perderam a fé. Então, esse discurso que quer criar uma mentalidade de oposição, de guerra, evangélico é uma coisa, universidade pública não serve, não presta. Para quê? É a pergunta que eu repito. Não tem lógica esse discurso. Um discurso mentiroso, falacioso e maldoso. Uma maldade muito grande por detrás disso aí. Quantos jovens evangélicos, ao longo de décadas na história desse país, conseguiram, vindo de famílias pobres, conseguiram se formar em universidades públicas. Alguns fizeram mestrado, doutorado, outros não, e conseguiram inserção no mercado de trabalho e não perderam a fé. Eu conheço muitos e muitos mesmo. Eu tenho certeza que você que está me acompanhando aqui sabe que o que eu estou falando aqui não é exagero da minha parte. Então, um discurso que vai contra a instituição das universidades públicas. Por que ele não mencionou as particulares? Por que não? Então, um discurso que quer colocar como se as universidades públicas fossem o centro da maldade. Quer dizer que as particulares é que são perfeitas? A gente sabe que problema tem em toda parte, universidades particulares e públicas. Pontos positivos e negativos tem nas duas, tanto uma quanto a outra. Então, esse maniqueísmo de dizer aquela lá não presta, essa aqui é boa, é um maniqueísmo que não resiste ao exame dos dados, não resiste. Quando confrontado com a realidade, esse discurso desmorona. Mas eu fico preocupado porque, por ser um líder que tem muitos seguidores, e naquele ambiente altamente emotivo, conscientemente ou não, as pessoas podem ficar com o cérebro anestesiado, não pensam, não refletem, não raciocinam e saem dali acreditando nesse discurso. Qual é o interesse de uma palavra como essa? Qual é a intenção? O que está querendo? Ao invés de incentivar para que, se quer fazer uma atividade para incentivar jovens a que sejam evangelistas ou missionários, tudo bem, não tem problema nenhum nisso, de modo algum, jamais. Agora, não pode misturar as coisas dessa maneira, criar oposições que não existem, criar inimigos imaginários de graça, à toa, sem necessidade, criar esse espírito de oposição, de raiva, de ódio. O líder depois ele faz uma prece invocando o Espírito Santo para abençoar os jovens. Mas que ironia, né? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo manifesta, atua numa pessoa, ela vai ter paz. E esse líder é conhecido pelos seus ataques de ódio, pelas ofensas que ele dirige a quem não pensa como ele, pelos insultos que estão na sua boca o tempo todo. Jesus no Evangelho diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aí a gente vê um homem que o tempo todo insulta, ofende, xinga, menospreza, despreza quem não pensa igual a ele. Ainda vai falar, o Espírito Santo vai abençoar você, mas quando a gente não vê o fruto do Espírito Santo numa vida de quem exala ódio o tempo todo, exala e quer incentivar as pessoas a esse espírito de animosidade, o espírito de guerra, quando a mensagem do cristianismo é de serviço. A mensagem do cristianismo é de humildade. A mensagem de Jesus Cristo é de amor ao próximo, e não de guerra, e não de ódio. Jovens cristãos evangélicos não precisam ter medo da universidade.
não precisam ter medo de estudar no ambiente de escola pública, não precisam se deixar, e não podem, e não devem se deixar levar por esse discurso que instila ódio e uma mentalidade de guerra, de briga, quando Jesus Cristo nos ensina uma mensagem de paz. Paz para com todos, perdão para com todos, misericórdia para com todos. É isso que o Cristo ensina. E não essa mentalidade guerreira, bélica, combativa, que a gente vê nesse livro evangélico e em tantos outros por aí. Se o que eu falei aqui faz algum sentido para você, por favor, clique na mãozinha do joinha, você me ajuda a fazer isso, eu te agradeço. O que você acha, hein? Qual é a sua opinião a respeito? Coloca aí nos comentários. Eu te peço ainda que se inscreva aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, o meu joinha é para você.